Eleições 2018, momento de votar se aproxima, mas tem muita gente que está optando por não ir às urnas, desacreditados da política. Super desanimado. Por quê? É tudo conversa fiada, ninguém faz nada. Nós não tem governo. Você põe uma pessoa lá que tem ministro, porque isso aqui tá uma bagunça. Concurso Melhor Estudante. Hoje de manhã foi o lançamento e o Colégio Unifev é parceiro desse projeto, que dá bolsa integral para o vencedor cursar o ensino médio. E Votuporanga vem fazendo com que esse principal objetivo, que seria a educação, aqui em Votuporanga a gente vem conseguindo implantar isso. Aumentos da tarifa de energia elétrica fazem pessoas buscarem outras opções. Tem gente voltando a se interessar pela energia fotovoltaica. Essa palestra não vai ser muito demorada, mas é para dar um aspecto geral para as pessoas interessadas de como que vai funcionar, como funciona o sistema fotovoltaico. O TV Jornal desta quarta-feira, 29 de agosto, já está no ar. Olá, muito boa noite para você que acompanha a nossa programação. A gente começa o TVU falando de um capotamento que aconteceu hoje de manhã por volta das 10 horas na Estrada Municipal Adriano Pedroassi, a estrada do 27. O acidente aconteceu por volta das 10 da manhã no quilômetro 19 da vicinal Adriano Pedroassi, conhecida como Estrada do 27, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. Segundo o condutor do veículo, Rafael Cândido Rezende da Silva, de 26 anos, morador de Fernandópolis, que não quis gravar entrevista, ele foi salvo pelo cinto de segurança. Ele diz que vinha pela vicinal, no sentido Votuporanga-Sebastianópolis, e ao tentar ultrapassar um caminhão, uma das rodas do veículo travou e ele acabou perdendo a direção e capotou o veículo. A polícia militar esteve no local e as causas do acidente serão investigadas pela perícia. Ainda falando de Votuporanga, 2 idosos foram assaltados na última segunda-feira à noite em frente à casa deles. Segundo informações da polícia, os idosos foram abordados por 2 motociclistas desconhecidos, sendo que um deles estava armado. O idoso entregou tudo o que tinha na carteira para o rapaz, aproximadamente R$100 em notas diversas, e depois os ladrões entraram na casa dos idosos, reviraram vários cômodos e levaram 6 perfumes da senhora. Os 2 suspeitos fugiram e a ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes. O crime está sendo investigado pela DIG, Delegacia de Investigações Gerais. Mudando de assunto, vamos falar agora de eleições, porque falta pouco mais de um mês para as eleições e os candidatos à presidência, governador, senador e deputados federais e estaduais. Só que com a situação que está o país, o povo está desacreditado do Brasil e muita gente deve deixar de exercer a função como cidadão e não votar. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem a seguir de Danilo Arroio Martins. Em breve, os brasileiros vão às urnas escolher quem vai dirigir o país nos próximos 4 anos, além de deputados estaduais, federais e senadores. Essa será a primeira eleição após os principais desdobramentos da Lava Jato. Diferente das eleições passadas, a deste ano tem uma característica bem diferente: o desinteresse pelo voto, principalmente entre os jovens de 16 a 18 anos. Mas os adultos também estão desanimados. Super desanimado. Por quê? Porque é tudo conversa fiada, ninguém faz nada. Estou realmente decepcionada. O povo desanimado. Ninguém quer votar por causa desse povo do Brasil. Tá meio estranho as coisas. Você acha que o jovem está desmotivado? Sim, todos. Não tô pensando em eleição ainda não, viu? Tô meio desanimado. Por quê? A gente só vê coisa, você assiste televisão, você desanima, né? Nós não tem governo. Você põe uma pessoa lá que tem ministro, porque isso aqui tá uma bagunça. O fato foi confirmado pelos dados do cadastro eleitoral divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles mostram uma redução da população entre 16 e 18 anos aptos para o voto. Nessa faixa etária, o voto é facultativo e representa apenas 1% dos votantes. Em 2014, eram 1.600.000 votantes entre 16 e 18 anos. Na eleição desse ano, serão apenas 1.400.000. Cerca de 250 eleitores
entre 16 e 18 anos estão aptos a votar aqui em Votuporanga. Nas eleições de 2016, eram cerca de 400. Uma situação que se verifica em todos os lugares. Aqui em Votuporanga a gente teve procura de eleitores nessa faixa etária, que é o voto facultativo, né? Porém, em números um pouco menor do que em 2016. Eu penso que tem a ver com o momento político e o momento nacional, né? Além do fato de ser uma eleição geral agora, né, que normalmente gera menos procura mesmo, né? Isso a gente já tem, historicamente, a gente observa isso, em relação, por exemplo, a uma eleição municipal. Complicado, né? Olha, lembrando que o eleitor que não puder comparecer no dia de votação deve justificar a ausência. Quem não fazer isso no prazo, que é de 60 dias, deve ir ao cartório, onde pagará a multa de R$ 3,51 por turno para regularizar o título. Quem tem entre 16 e 18 anos de idade ou mais de 70, ou quem é analfabeto, o voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório votar. E voltando a falar de Votuporanga, a Força Tática da Polícia Militar da cidade prendeu um homem de 42 anos ontem à noite por tráfico de drogas no bairro Pozobon. Com ele foram encontradas várias porções de drogas que ele vendia utilizando uma motocicleta, por meio de uma espécie de disque drogas. De acordo com a polícia, foi dada a ordem de parada, mas ele não obedeceu, tentou fugir e acabou perdendo a direção e caindo da moto. O homem foi encaminhado para a cadeia local e permanece à disposição da justiça. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas continua aí porque já estamos de volta para falar da previsão do tempo e ainda tem um VT sobre o concurso Melhor Estudante do Rotary Club 8 de agosto. É rapidinho. Já estamos de volta e agora chegou o momento de sabermos como vai ficar o tempo amanhã. E parece que vai continuar seco porque, por enquanto, não há previsão de chuva. Vamos ver. Aqui em Votuporanga, nesta quinta, a previsão é de sol o dia todo com a presença de algumas nuvens. Não tem chance de chuva para amanhã. Os termômetros prometem registrar mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Rio Preto, o clima está bem parecido com o daqui. O dia deve ser de predomínio de sol por lá. À noite, o tempo também promete ficar aberto, com termômetros entre 19 e 31 graus. Na capital, a tendência é que a quinta-feira amanheça com temperaturas amenas, mas no decorrer do dia, o sol aparece e isso muda. Não deve chover por lá. A mínima prevista é de 14 e a máxima de 29 graus. Falar agora de Unifev, é que estão abertas as inscrições para o primeiro simpósio de biologia da instituição. O evento vai ser realizado entre os dias 3 e 6 de setembro no Campus Centro e todos podem participar. Organizado pelo curso de Ciências Biológicas, o simpósio vai oferecer oficinas de taxidermização, que é uma técnica de preservação da forma da pele, planos e tamanhos dos animais, e de criação também de páginas profissionais na área, além de palestras sobre educação ambiental e biodiversidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto pelo site unifev.edu.br/simpósio de biologia, tudo junto, sem acento. O investimento é de R$ 30 e pode ser parcelado em até 2 vezes. E vamos falar agora de educação. Todos os anos, o Rotary Club 8 de agosto de Votuporanga realiza o concurso Melhor Estudante. As escolas estaduais indicam os alunos considerados nota 10 para realizarem uma prova. E assim, quem passa ganha como prêmio cursar o ensino médio em uma escola particular da cidade. Vamos conferir. A reunião teve a presença de membros da diretoria do Rotary 8 de agosto, que é o responsável pela organização do concurso, além de representantes das escolas particulares que oferecem as bolsas de estudo, membros da diretoria regional de ensino, de escolas estaduais e também da Secretaria Municipal de Educação. O objetivo foi discutir tópicos sobre a organização do concurso desse ano. Esta será a 17ª edição do concurso. No total, são 6 bolsas de estudo integral do ensino médio que serão oferecidas por escolas particulares aqui de Votuporanga. O Colégio Unifev é um dos parceiros.
Um dos objetivos do concurso é reconhecer, valorizar, incentivar e premiar os melhores estudantes da escola pública. O Rotary tem uma dessas vertentes e Votuporanga vem fazendo com que esse principal objetivo, que seria a educação, aqui em Votuporanga a gente vem conseguindo implantar isso. O coordenador do concurso diz que para esse ano tem novidades. Esse ano nós temos 6 bolsas de estudo, né, das escolas particulares, sendo que uma foi um presente de um empresário misterioso que apareceu aí, né, que gosta do projeto Melhor Estudante e resolveu oferecer essa bolsa para que o Rotary pudesse premiar para um dos grandes talentos da escola pública. O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, mantenedora do Colégio Unifev, e o dirigente regional de ensino também falaram sobre a importância dessa iniciativa. Nós fomos a primeira escola, o Colégio Unifev, a entrar nesse concurso. Há 17 anos nós participamos da primeira etapa e estamos até hoje. Agora, de alguns anos para cá, nós estamos participando com 2 bolsas para os alunos frequentarem o ensino médio gratuitamente lá no Colégio Unifev. Então eu parabenizo o Rotary 8 de agosto por essa ideia de estar premiando, né, seria considerado o Oscar de Votuporanga referente aos alunos. A gente fica feliz em saber que esse concurso tem dado certo, tem levado os nossos alunos a serem bons profissionais e bons cidadãos. E este ano, ainda novidade, que nós teremos o melhor estudante na região de Inhandeara e que vai premiar um aluno daquela região. Isso demonstra que nós estamos formando bons alunos para as nossas futuras gerações. E nós já voltamos para falar de energia fotovoltaica. Já ouviu falar? É que com tantos aumentos da tarifa de energia elétrica, tem gente que está voltando a se interessar por essa outra opção. E tem também esporte. Léo Caporalini traz as novidades para a gente. Até já! Voltamos e com os constantes aumentos da tarifa de energia elétrica, a população voltou a se interessar pela energia fotovoltaica. A maneira sustentável de garantir energia para casa ou empresa também gera economia. Amanheceu e ele já está lá. No meio do dia, então, brilha forte e nos últimos tempos passou a ser um parceiro e tanto para quem está em busca de economia. O padre Geomar faz parte dessa turma. A paróquia Santa Luzia investiu recentemente cerca de R$90 mil para instalar essas placas, que captam a radiação solar e geram energia para todo o complexo da igreja, que gasta mais de R$42 mil por ano com energia. Afinal, são quase 20 aparelhos de ar-condicionado. Logo nos primeiros meses a gente percebe o impacto, já no segundo mês a gente tem uma redução na conta. Eu não sei se pode mostrar aqui, nós temos na conta de junho, nós já temos R$ 1.331, em julho já caiu para 892 e agora em agosto zerou a conta, né? Nós não pagamos nada. É um investimento que tem retorno. Ter esse sistema em casa tem se tornado mais acessível, com projetos que atendem toda a necessidade. Bruno é especialista no assunto e percebeu um crescimento na procura pelo serviço em torno de 40% nos últimos 3 anos. Hoje a gente fala que a energia solar ela está numa classe, hoje não é a classe A, né, que muita gente acha, eu não vou colocar porque é muito caro, não. Hoje a gente tem projetos, vamos falar em números, de R$5 mil até R$1 milhão, né? Então hoje a energia ela é democratizada. Estudos comprovam que o pior local do Brasil na geração de energia fotovoltaica é superior ao melhor local da Alemanha. A Alemanha, que é um dos líderes mundiais na geração desse tipo de energia sustentável. O tema vai ser discutido numa palestra gratuita que será promovida pela Unifev no dia 15 de setembro, na cidade universitária. Como as energias alternativas hoje estão ganhando uma projeção muito grande e de maneira muito rápida, né? Então, para a pessoa poder ter interesse e enxergar a perspectiva que ela tem, as possibilidades que ela tem na casa dela, no negócio, na empresa, onde for.
Especialistas indicam que utilizar o sol como fonte de energia para as rotinas diárias de casa será cada vez mais comum nos lares brasileiros. É um caminho sem volta e que pode gerar bons resultados financeiros. O sistema solar, né, esse que a gente trabalha, ele é para integrar no seu sistema elétrico como um todo, né? Então, a energia gerada ela é direcionada para todos os cômodos ou para todo local que está sendo usada energia. O investimento não é uma coisa muito vultuosa, né? Se você pensar que isso daí vai voltar para você em torno de 3 anos e meio, né? O que você pagaria na conta de energia vai pagar na despesa do equipamento. Sem contar que você vai ter um equipamento com uma vida útil de 20, 25 anos. E ainda dá tempo de se inscrever para a palestra, que vai falar sobre energia fotovoltaica, viu? Basta acessar o site unifev.edu.br/fotovoltaica. As vagas são limitadas e o encontro é de graça. E agora é o momento daquele espaço dedicado para falar de esporte. O estudante de Publicidade e Propaganda, Léo Caporalini, traz informações para a gente de como anda o cenário do esporte. Boa noite, Léo. O que temos para hoje? E aí, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o TVU Jornal, segunda edição. Tá na hora de falar de futebol e para falar sobre a notícia, né, que acabou causando muita confusão ontem. A derrota do Santos para o Independiente no placar agregado, né? O Independiente que empatou com o Santos na Argentina em 0-0, mas depois de decisão da Conmebol, o Santos acabou perdendo a primeira partida por 3-0 no tapetão, diante de uma escalação irregular do jogador Carlos Sanches, que tinha sido suspenso em 2015, quando ele ainda jogava pelo River Plate. Então, diante disso, o Santos acabou pegando uma punição porque ele jogou e ontem o Santos precisava reverter esse resultado, precisava no mínimo empatar nessa diferença, né? Ganhar de 3 gols de diferença ou no mínimo 4 ou mais para se classificar direto sem precisar dos pênaltis. O jogo começou equilibrado, o Santos teve uma boa chance com o Gabigol, mas o primeiro tempo foi apenas essa chance. Ainda teve um lance em que o jogador do Independiente caiu dentro da área, foi pênalti, o goleiro Vanderlei derrubou o jogador, pênalti para o Independiente, mas o Vanderlei foi lá e ainda pegou o pênalti, o que deixou os torcedores do Santos ainda esperançosos com a classificação. Então o Santos precisava de no mínimo 3 gols para fazer no segundo tempo, mas acabou não dando. Foi um jogo muito truncado, mais truncado ainda no segundo tempo, e aos 36 minutos da etapa complementar, o juiz acabou parando o jogo depois que a torcida do Santos acabou criando algumas confusões. Foram jogadas bombas dentro do campo, várias bombas foram atiradas para dentro do campo, impedindo o andamento da partida, né? Sem contar também os sinalizadores na arquibancada, confusões entre torcedores, invasões dentro do campo, e depois de 7 minutos de toda essa paralisação, o árbitro optou por terminar a partida, decretando assim a eliminação do Santos e a classificação do Independiente, que vai enfrentar o Grêmio. O Grêmio que ontem também enfrentou uma equipe argentina, enfrentou o Estudiantes e venceu por 2-1 no jogo, venceu por 2-1 o jogo, empatou a diferença, já que o Estudiantes havia ganhado por 2-1 lá na Argentina, ou seja, pênaltis. E nos pênaltis o Grêmio foi melhor, venceu por 5-3, o Estudiantes acabou batendo um pênalti para fora, decretando assim a classificação da equipe do sul do Brasil. Grêmio e Independiente fazem as quartas de final então já definidas também para esse time brasileiro. Hoje tem mais Libertadores, o Corinthians enfrenta a equipe do Colo-Colo, precisa reverter a vantagem da equipe chilena, que lá no Chile venceu por 1-0, então o Timão precisa vencer na Arena Corinthians hoje no mínimo por 1 gol para levar para os pênaltis, ou por 2 ou mais gols para levar a classificação direta. E o Timão conta com a volta do goleiro Cássio, ele que ainda era uma dúvida para essa partida, ninguém sabia ao certo se ele poderia jogar ou não, e agora foi decretado, o Cássio vai para campo para ajudar o Corinthians a buscar uma classificação. E caso o Corinthians se classifique, deve pegar provavelmente o Palmeiras, que amanhã enfrenta a equipe do Cerro Porteño. O Palmeiras que tem um resultado muito bem encaminhado, um 2-0 que ajuda muito a equipe do Palmeiras, um 2-0 conquistado
lá no Paraguai. O jogo de volta é no Allianz Parque. Eu mesmo amanhã vou acompanhar o jogo lá em São Paulo, acompanhar essa decisão pela Libertadores. E falando em Palmeiras e em Corinthians, um clássico ontem também protagonizou durante um evento. Ontem o Palmeiras acabou fazendo evento de aniversário, 104 anos da equipe alviverde, que completou no dia 26 de agosto, há 3 dias atrás, o Verdão completando 104 anos. Ontem foi realizado o evento de aniversário e quem estava presente era o presidente do Corinthians, André Sanches. Eu mesmo já tive até uns probleminhas com ele, mas é outra história. Ele estava presente e aí alguns torcedores que encontraram ele dentro do banheiro viram ele e acabaram querendo provocar um pouquinho para fazer aquela fama nas redes sociais, né? Pegou o celular, começou a filmar, provocar, chamando ele de freguês. E aí o André Sanches chamou um desses torcedores de babaca e começou uma confusãozinha pequena que acabou levando o André Sanches a ir embora. E aí ficando esse climão lá nesse evento do Palmeiras, que ainda contou com alguma confusão também com o Felipão, que em certo momento queria apenas jantar durante o evento, e aí alguns torcedores queriam tirar fotos com ele, autógrafos, mas tá. Enfim, noite de terça-feira ontem foi com várias confusões. A gente espera que logo mais, no jogo entre Corinthians e Colo-Colo, seja um jogo de paz, harmonia e, é claro, a gente espera a classificação do time brasileiro para as quartas de final da Copa Libertadores e quem sabe até buscar um grande resultado, um resultado bom também o Palmeiras, para que esses dois rivais que fazem talvez considerado o maior clássico do Brasil, Palmeiras e Corinthians, se enfrentarem em umas quartas de final da Copa Libertadores. Volto com você no estúdio. Tá certo, muito obrigada, Léo. Até amanhã. Bom, e a gente fica por aqui agora, mas antes tem aquele recado. Se você quiser rever alguma reportagem, é só ir lá em tvunifev.com.br ou no facebook.com/tvunifev. Ou se quiser também sugerir algum assunto para nós, é só enviar pelo nosso WhatsApp 17 99624 9295. Ótima noite para todos nós. Tchau, tchau.